Olá, turma! Então, nós vamos falar sobre a aula 5.6, que é um passeio na escola. Como nós estamos em casa, né, poucos estavam indo no presencial, então, o que nós vamos fazer? Porque ele fala para a gente andar pela escola e procurar algumas formas que a gente fez, que a gente viu nas aulas do Centro de Mídias, né, e nas aulas do presencial também. Aqui, ó, opção 3 até a opção 5, que é a próxima página 62, tá? Bom, lembrando que a gente tá aqui na página 61, ok? Bom, então, o que eu vou propor para vocês? Que vocês em casa procurem as formas, ao invés da gente fazer na escola, nós vamos fazer em casa. Então, aqui em casa, aqui na minha casa, eu achei algumas coisas que são bem simples, fáceis, que eu acredito que vocês tenham aí na casa de vocês também. Bom, o primeiro é uma caixa de café, tá? Bom, essa caixa de café, ela é um paralelepípedo, né? Ela é um prisma. Então, vamos lembrar. Então, o primeiro objeto, né? Você vai por aqui. Quais são as principais características? Qual é o objeto? Você vai por aqui, a caixa de café. Pode ser a caixa de leite também, do leite condensado. Que forma que ele corresponde? Ele é um prisma, também é um paralelepípedo, certo? Bom, aí quais são as principais características? Bom, as principais características dos prismas são as seguintes, né? Ele tem a tampa e o fundo iguais, né? Que são retângulos. E as laterais também são retângulos, ok, gente? Então, essas são as principais características. Então, você anota aí se você também pegou uma caixa de café ou uma caixa semelhante a essa aqui, tá bom? Bom, aí o 2. O 2 eu peguei um funil. Ah, professora, mas um funil gente, se a gente imaginar, ó, segura ele aqui só, né? Então, eu tenho agora, ó, ele seria o quê? O cone, né? Então, vamos lá, o funil, o objeto 2, né? E a que forma ele corresponde ao cone, né? Pensa o funil sem essa parte aqui de cima, né? Então, ele fica, é um cone. Não é pirâmide, né? Porque ele é um corpo redondo, certo? Então, você pode escrever aí, né? Um corpo redondo, a base é circular, né? Base circular, e ele tem um bico também lá para cima, ok? Então, anota aí se você não fez ou se você pegou também o funil da sua mãe, né? Bom, olha lá. O terceiro, eu peguei aqui uma caneca. Essa caneca, vejam que ela tem a parte de cima, também é um corpo redondo, tem a parte de cima, é um círculo, a tampa, e o fundo é o mesmo tamanho, tá vendo? Se a gente pensar nela aqui, ó, sem a asa, né? Só ela assim, então ela forma o quê? Um cilindro. Então, o objeto 3 é uma xícara e a que forma é um cilindro. Duas base, né? A base e a tampa são circunferências, são círculos, né? Então, o corpo redondo aí é um formato de cone. Bom, aí o objeto 4. O objeto 4, olha, eu peguei aqui essa caixa. Essa caixa é um porta-joia. Eu ganhei no Dia das Mães, no trabalhinho da escola da minha filha. Ela é, então você vai pôr, se você está acompanhando os meus objetos, né? Então, ela é uma caixa. Qual é o objeto? É uma caixa, um porta-joia, certo? Tem muita joia. Então, esse porta-joia, né, essa caixa, ela é um prisma. Ele tem a base e a tampa são iguais, embora tenha essa diferença aqui, mas pensem como se a tampa ela fosse igual, né? Claro que tem o ajuste da caixa para ficar bonitinho, mas vamos imaginar que aqui eu tivesse tampado aqui igualzinho o fundo.
tá? Aqui, ó. Então, ó, aqui em cima eu tenho um hexágono, né? Então, a caixa, que forma corresponde a um prisma hexagonal, que eu tenho um hexágono na tampa e um hexágono também aqui na base. Nas laterais, eu tenho seis retângulos, certo? Por isso que é um prisma hexagonal, tá bom? Bom, e o próximo, bem fácil também, que é o meu objeto 5. Meu objeto 5 é uma caixa também, lógico que para ela ser uma caixa, né? Então, eu tenho aqui como é que é? As adaptações, né? Lógico. Então, ela é assim, mas se eu pensar ela sem essa tampa dela, né? Eu tampasse ela como a parte de baixo, né? Ela fosse retinha, fosse. Então, como ela seria? Né? Como que ela seria? Então, eu tiro aqui a tampa e vamos supor que ela fosse igualzinha, né? Não tivesse essas margens. Então, olha só, ela é um prisma também de base quadrada, né? Porque ela não chega a ser um cubo, porque as laterais não são quadrados, elas são retângulos, não tem a mesma medida que aqui, certo? Então, ela também é um paralelepípedo, certo? E ela é base quadrada, né? A base é igual, a tampa, né? É igual a base aqui, e as laterais são retângulos, ok? Bom, e assim a gente faz aqui o exercício 1. Agora, vamos para o exercício 2. O exercício 2, ele já tá aqui feito. Olha só, o exercício 2, a letra A, é igualzinha à caixa que eu mostrei para vocês, né? Ela é um hexágono, ela é um prisma hexagonal, porque a base e a tampa são iguaizinhas, é igualzinho o formato da minha caixa. Então, olha só, a caixa de presente a seguir tem aproximadamente a forma de um prisma hexagonal. Então, prestem bem atenção para vocês completarem a apostila de vocês. Podemos dizer que é um poliedro, pois é uma forma espacial formada apenas por segmentos de reta, né? Ele não é um corpo redondo, né? Ele não tem circunferência, nada, são só retas. Essa figura tridimensional é formada por hexágonos, que é a tampa e o fundo, e retângulos, que é a nossa lateral, certo? Além disso, tem duas bases no formato de hexágonos e um total de 8 faces, 18 arestas e 12 vértices. Então, vamos lembrar, vou pegar aqui a minha caixa, já que ela é o formato igual, só o desenho que é diferente, né? Mas o formato ele é igualzinho. Então, vamos pensar aqui, vamos lembrar. Ele tá falando em aresta. Aresta, gente, não pode esquecer que é quando eu ligo um vértice a outro, né? Então, eu tenho arestas. Então, ele tá falando que eu tenho 8 faces, porque é a tampa, o fundo e as 6 laterais, certo? Bom, o que mais que ele tá falando aqui? Ele tá falando 8 faces, 18 arestas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 da tampa, 6 do fundo e então já são 12. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Então, eu tenho 6 em cima, 6 embaixo e 6 na lateral. Então, ao todo, eu tenho 18 arestas. E vértices? Os vértices é fácil, são esses bicos aqui, né? Eu encontro onde eu ligo duas arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 vértices aqui na tampa. A base é a mesma, né? O fundo da caixa é o mesmo. Então, são 6 aqui em cima e 6 aqui embaixo.
Então, no caso, eu tenho 12 vértices, certo? Então, feita aí a nossa caixinha aí, o hexagonal, né? O nosso prisma hexagonal. Agora, vamos falar um pouquinho da pirâmide. Olha só, aqui em casa eu achei este dado, ele não é um dado convencional, tá? Ele é uma pirâmide, estão vendo? Opa. Ele é uma pirâmide, né? Igual aqui a do Museu do Louvre. Então, só para a gente lembrar, tá? Então, vamos lá. O Louvre em Paris é um dos principais museus do mundo. A pirâmide na entrada principal é uma das suas marcas registradas, que tá aqui a fotinho do lado. É uma pirâmide quadrangular, logo ela tem apenas uma base, desculpa, aqui eu tenho a pirâmide de base triangular. Então, eu quero uma pirâmide de base quadrangular, que no caso é essa aqui que a gente tem que montar, certo? Então, olha só, ele tem esse formato aqui, né? Então, ela tem este formato aqui, ó, tá vendo? Eu não colei, então ela fica abrindo. É até melhor pra gente ver a planificação, né? Fica, acho que mais fácil pra gente chegar à planificação. Então, vamos lá, ó. Ela tem apenas uma base na forma de quadrado. Além disso, é formada por apenas segmentos de retas e por isso é um exemplo de poliedro. Já falei, né? Suas faces laterais têm formatos de... Bom, essa é a base, então eu tenho quantos? 4 triângulos, né? Então, triângulos. Por ser uma pirâmide, lembram que pirâmide sempre ela forma o bico lá em cima, né? Enquanto o prisma, ele tem a base e a tampa igual, a pirâmide, ela se destaca porque ela tem o bico aqui em cima, por isso que as faces são sempre triangulares. Bom, por 4 triângulos e um quadrado, ela tem um total de, então vamos lá, ó, são 4 triângulos, mais o quadrado, 5 faces, 5 vértices, porque são 5 bicos, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né, porque a gente não pode contar de novo. Tem um bico ali, professora, mas tinha mais bico, mas quando ela tá montada, eu tenho os 4 aqui de baixo, né? Mais o bico aqui de cima, então são 5 bicos. E quantas arestas? Bom, arestas, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, aí 6, 7, 8, porque essa aqui eu já contei, certo? Bom, então falamos das pirâmides. Agora vamos falar do cilindro, né? Então, lembrar que eu usei a nossa xícara aqui, né? Então, pra gente ver, ó. Quando eu tenho aqui uma pilha, se ela tiver empilhadinha direitinho, né? Então, eu tenho um corpo chamado cilindro. Ele não é um poliedro, ele é um corpo redondo, né? Porque ele não tem retas, certo? Ele é formado por círculos também, que tem uma face curva. Esse sólido é obtido a partir da rotação de um retângulo, né? Vamos lembrar que aqui é um retângulo, deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho ele aqui planificado, ó, tá vendo? Então, ele aberto, né, desmontado, ó, eu rodo esse retângulo e formo o meu cilindro, certo? Bom, então, olha lá. E ainda 2 círculos, né? Ó, 2 círculos. Então, tem o retângulo que vai rodar e 2 círculos que é a base e o fundo. Ainda 2 círculos, possui 2 bases paralelas e iguais na forma de círculo. É um exemplo de sólido geométrico que não possui aresta, nem vértices. 2 de suas faces são círculos e a outra tá escrito aqui não plana, mas e a outra é retangular, tá errado aqui, tá? E a outra é retângulo. Ok? Então, arrumem aí. Então, tá pronto aqui esse exercício.